Se liga no recado da ABPOD. Olá, ouvinte, tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPOD. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo Podcast Nacional. Está no ar mais um episódio do Arq 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Elis, Samuel e Satoshi comentam: atualize o cadastro no SIC-Cal para as eleições de 2020. A fase final de um projeto póstumo de Oscar Niemeyer. Mais uma enchente em Veneza. A primeira notícia de hoje aqui é mais um comunicado, um informativo. Utilidade pública, né, Satoshi? Arquitetística, utilidade pública arquitetística. É isso, basicamente. Bom, para você que ainda não entrou no SIC-Cal nos últimos 15 dias aí, mais ou menos, pouquinho mais, né? Quase um mês já. Você precisa atualizar seus dados, nem que não seja para mudar nada ali, só clicar no atualizar para você estar apto a votar nas eleições do CAL de 2020. Então, basicamente, a notícia é fazer a atualização para que você possa votar, e lembrando que esse voto é obrigatório, senão você leva uma multinha aí básica do CAL. Meu, esse cara não aprende, né? O que quer obrigar a gente a votar, velho? Por que não vota quem quer? Não entendo isso aí. Mas beleza, né? Segue aí, Satoshi. Não tem o que seguir. É isso a informação. Aprofunde aí, Satoshi. Gostei, né? Bom, na verdade é um recadastramento obrigatório, certo? Não é recadastrar, né? É só atualizar os dados. Então, se você tem alguma informação pendente ou que tá errado ali o endereço, você se mudou, alguma coisa assim, é só atualizar. Se não tem nada para mudar, é só clicar no botão atualizar, meio que validando que você confirmar dados. Que você tá sabendo dessa coisa aí que vai ter ano que vem, né? Da eleição. Dessa coisa aí. Você vê que o Satoshi é bem carinhoso assim com o Cal, né? Essa tralha aí, essa porcaria que ele chama aí de... Mas enfim, o Cal ele é que vai rolar umas eleições pro mandato de 2021 a 2023. Isso. Eles falam que eles estão visando maior transparência e participação das escolhas dos conselheiros, né? É que o que eles falam é que você atualizando os dados, é certeza que você vai receber todo o material das chapas que você vai votar, né? Então é meio que só para ter certeza que você está recebendo as informações e que você vai fazer um voto consciente. Eu acho que é mais nessa pegada. Faz sentido. Sem ficar esculhambando aqui, falando sério, né? Eu acho que é importante a gente, porque o ano passado também, a gente já abordou o Cal aqui algumas vezes, né? Sim. Falando aí sobre várias questões de materiais que eles disponibilizam, de questões que eles abordam e tal. E na maioria das vezes, eu em particular, né? Acredito que vocês também na mesma linha, mas a gente criticou algumas coisas, né? Até algumas posturas, alguma coisa. Eu lembro que a gente eu não lembro exatamente o tópico que era, mas uma das críticas que a gente estava fazendo era sobre um pouco da falta de interatividade do próprio site, enfim, era um pouco complexo de a gente conseguir fazer as coisas. Então, se vai ter esse momento aqui agora de votação e tal, é uma hora de quem realmente está desgostoso ou acha que pode melhorar de alguma maneira, se manifestar, se engajar aí de alguma maneira e tentar melhorar, né? Pelo menos propor algumas soluções e tal, né? Não que você não possa fazer isso em outras ocasiões, mas agora é a hora de votar e tal, então a gente tem um pouco mais de poder nas mãos.
E aí você escolher lá o cara que, a equipe ou a chapa que tem mais uma visão mais voltada efetivamente para os arquitetos. Eu lembro que na última eleição, na verdade, a divulgação estava acontecendo muito pelo Facebook. E espero que no próximo ano aí não seja via Facebook, porque nem todo mundo vê, e é uma mídia aí que pouca gente não, né? Bastante gente ainda usa, mas que está diminuindo muito o tempo de acesso nele para outras redes sociais aí, né? Então espero que, talvez por isso, né, que eles estão pedindo atualização dos dados aí para mandar efetivamente pelos e-mails e tal, mas que eles tenham uma outra estratégia de divulgação, sabe? Porque da última vez acho que ficou muita coisa faltando ali, a gente recebia as informações faltando uma semana para votar, né? Tinha a chapa atualizando informações uma semana antes, né? Então foi muito bagunçado isso, né? Então espero que, já que eles querem essa atualização até dia 31 de dezembro, que tenha todo esse processo até outubro para eles organizarem isso direitinho, sabe? E que não mude nada a partir de agosto, setembro ali, porque senão vira uma bagunça de novo, que nem foi a última eleição. Exatamente. Eu lembro desses problemas todos que a gente discutiu, inclusive, deu uma descascada neles, né, por conta disso. Mas é isso que você falou aí, Satoshi. Eu espero também que eles consigam organizar um pouco melhor dessa vez e a gente tenha condições melhores de votar sabendo exatamente ali das propostas com mais clareza. Tá tudo bem confuso. Pode falar isso. Não, aqui eu tava procurando, não fala ainda qual que é o período, né, das eleições. É só o período para essa atualização, que vai até dia 1º de janeiro, né? Aqui ele tá falando que a chapa é de 21 a 23. A chapa não, como é que fala? A vigência, né? O mandato é de 21 a 23. Então eu acredito que a votação vai ser o ano que vem ainda, certo? Talvez mais até pro fim do ano. Eu acho que vai ser em outubro, que nem foi da última vez. Fica o mês inteiro ali aberto pra votar, né? Voto tá online. Aqui, ó. Ele fala aqui. Referentes às eleições do CAL 2020 que acontecem em outubro do ano que vem. E, bom, até lá tem bastante tempo pra... só uma coisa, Satoshi, não sei se o Satoshi falou aí, mas o prazo final pro recadastramento é 1º de janeiro de 2020. Pra esse recadastramento aí, né? Só atualização de dados. Atualização, essa palavra que eu tava buscando. Atualização de dados. Então, dia 1º de janeiro é o último dia. E eu espero que esses dados sejam muito bem cuidados. Porque ultimamente, esse negócio de dados, olha... As pessoas, os caras confundem, né? Dados não significa que eu tô dando pra vocês. Nossa, piada foi horrível, deixa pra lá. Essa piada foi péssima. Bom... Eu tô tentando fazer às vezes do Danilo aqui, entendeu? Contando as piadas ruins. Mas só para o pessoal não sentir falta dele. Entendi. Só lembrando também que quem tem que fazer a atualização é só quem tá com o CAL ativo aí, né? Quem tiver ele... isso que eu ia falar, é verdade, bem lembrado. Quem não tiver com ele ativo não precisa fazer a atualização, porque também não tem direito de voto. Então, é simples assim. Então, só um pequeno detalhe. Eu não sei também se isso é óbvio, mas quem não fizer o recadastramento aí, a atualização, não terá direito a voto? Isso, mesmo que o cara tenha o CAL em dia, tudo certo? Mesma coisa. Se você não atualizar, aí tem que pagar multa e não vai poder votar. Entendido. Bom, vamos ver os próximos passos sobre o CAL, então. Aguardaremos, certo? Certo. A gente procura durante a semana algumas notícias e tal, né? E aí hoje eu resolvi pegar uma notícia até mais levinha, assim, né? Sem conteúdo propriamente técnico ou informativo, como foi esse do Satoshi de utilidade pública arquitetística, né? Aí eu tava procurando algumas informações aqui, procurando em algum site, e encontrei uma notícia sobre um projeto póstumo do Niemeyer, né? E que esse projeto foi na verdade, concebido um ano antes da morte dele, né, em 2011, e desde então ele foi caminhando e tal, e aí agora ele está em execução, na verdade já está bem perto de terminar, né? E aí o que eu achei interessante, na verdade, além do projeto em si, que eu vou descrever aqui, vou falar rapidamente sobre ele, a gente, em ocasiões aqui, a gente fica discutindo e falando sobre a questão da importância, né, do Niemeyer e quem foi um arquiteto maior, quem foi menor e blá 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 blá, aquela coisa que a gente gosta de estar fazendo.
E eu acho que só o fato do cara ter, e obviamente quem ouve os nossos podcasts aqui já imagina, ou já sabe que eu sou um crítico, assim, algumas coisas que o Niemeyer produziu, né? Mas ao mesmo tempo não sou só um crítico, eu reconheço a importância dele e gosto do trabalho dele de maneira geral. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nessa discussão de quem é importante, de ser ou não ser e papapá, né, a gente está falando de um cara que já morreu, obviamente, como sabemos, mas que ainda existem projetos dele sendo executados, e isso não é uma exclusividade só dele, né? Existem projetos lá da Zaha Hadid, por exemplo, mas que foram tocados pelo escritório dela e pelos parceiros dela, né? Mas que ainda estão tramitando pelo mundo aí, né? Mas eu acho que isso representa, de uma certa maneira, uma qualidade realmente desses arquitetos que, apesar, né, da morte, ainda são comentados, e mais do que isso, ainda tem projetos ainda que estão acontecendo. Eu não tenho informação se esse é de fato o último que ele fez, ou se existem outros projetos na mão de pessoas por aí que estão aguardando, né, fazer. E assim, é importante salientar também que esse é um projeto, é um dos últimos que ele fez, né, mas de fato o último mesmo. Não foi um projeto projetado lá em 1987 e, enfim, né, o projeto envelheceu na gaveta e de repente agora os caras resolveram fazer. É um projeto que, assim, relativamente novo, né. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Ele tem carinhosamente chamado de Esfera Niemeyer, né? Esse é um projeto foi feito para uma empresa que é Technisphere Leipzig, né, na Alemanha, né? E ele basicamente se traduz numa esfera mesmo, como se fosse uma esfera, né, de 12 metros de diâmetro, e ela como se ela tivesse incrustada na quina de um edifício, né? Um edifício que tem uma característica bem fabril, assim, um edifício não só parece como né, uma fábrica e tal. E essa esfera que o Niemeyer projetou, ela está incrustada nesse edifício, que é um edifício do século XIX, né? E ela vai servir ali a ideia é servir para ser um café para os funcionários da empresa, da fábrica, né? E uma cafeteria, um bar, uma coisa assim. E é bem interessante, é um projeto, é bem a cara dele mesmo. A gente vê isso, assim, não tem muito como negar, né? Não tem como você ter dúvidas. A escada passando ali é incrível. A escada. É a assinatura dele. E o projeto está quase pronto, assim, faltam alguns detalhes e tal. Mas é um projeto muito interessante e, de novo, eu volto a essa questão dessa discussão, né, do Niemeyer não ter sido um cara realmente importante a nível mundial, né, e esses projetos que as pessoas ainda cultivam e fazem aí mesmo depois de alguns anos, 8 anos depois da morte dele, dão um pouco essa resposta, né? Realmente não é qualquer profissional que tem essa dádiva, vamos dizer assim, né? O trabalho dele ainda ser cultuado e os caras e assim, você vê, eu tive o cuidado de entrar no site da própria empresa que solicitou o projeto junto dele, né? E os caras estão falando ali da importância do Niemeyer e que ele era, que, enfim, quem ele foi, né? Toda a história dele, que para eles era uma grande alegria ter um projeto dele e tal. Fazia muito sentido para eles ter esse projeto feito pelas mãos do Niemeyer. Mas enfim, aí, inclusive, eu até concluindo aqui a minha fala, e vocês podem fazer aí os comentários de vocês, se alguém souber de algum outro projeto que o Niemeyer tenha feito e esteja na mão de alguém, ou intenções de projetar, de construir, ou coisa parecida, vocês podem comentar aí nas nossas redes aí, para a gente saber. A gente pode até falar disso no próximo episódio. Mas eu acho muito legal esses projetos que aparecem assim. Quer dizer, ele não aparece, né? A primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 2017. Já tinham comentado sobre isso. Mas eu me veio agora na mente, inclusive, um projeto de um arquiteto que eu gosto muito, que é o Louis Kahn. E o Louis Kahn fez do Piano. Eu ia falar do Reis do Piano, mas não. O Reis do Piano tá vivo, né? Mas tá vivo, né? Vivíssimo. Mata o homem, não. O Satoshi tá de brincadeira, viu? O Satoshi quer matar o Louis Kahn? O Louis Kahn não. O Louis Kahn morreu. Renzo? O pianinho? Bom, o Louis Kahn, enfim, faleceu já há muitos anos. E aí eles fizeram um projeto dele que estava engavetado há muitos anos também, lá em Nova York, ali na ilha de Manhattan, bem no bico da ilha. Assim. É uma espécie de um memorial, alguma coisa assim, sabe? Bem interessante. Quando eu soube disso, eu fui direto já procurar. Falei, putz, fizeram alguma coisa do Louis Kahn, que é um dos arquitetos que eu acho mais importantes aí, de todos os tempos. E aí, agora, essa coisa do Niemeyer, apesar de ser um projeto pequenininho, né, mas é legal, assim, de ver
essas coisas dele ainda aparecendo por aí, sabe? Como você falou, não tem como olhar e não falar que é projeto do Niemeyer, né? E ao mesmo tempo me chamou a atenção, até pela maquete, né? A imagem da maquete, aqui as fotos reais estão ainda da obra, tal. Tem até uma parte que está coberta, que é justamente uma parte que é a que me chamou muita atenção, que é dessa Uma estrutura metálica? estrutura metálica com vidro, né? Que ela fecha em uma parte em cima e fecha a parte embaixo onde tem essa circulação que você até comentou da escada, tal. A escada é inegável, como você falou, mas eu confesso que me incomoda um pouco o desenho dessa escada. Mas aí é que De gosto. de olhar, tal. Algo me incomoda nesse desenho. Uhum. Mas o que chama a atenção é justamente esse uso, o que remete uma tentativa com êxito de trazer um pouco da arquitetura mais contemporânea. Não sei se para vocês também transparece isso, mas é que se fosse o Niemeyer que a gente está acostumado a ver as obras, assim, eu imaginaria que ele estaria fechando tudo e não deixasse essa cúpula, essa meia cúpula, né, de vidro. É que é difícil a gente falar, a gente aqui não tem as imagens, mas para quem procurar e achar, acho que vai entender o que eu estou tentando falar aqui. Como o partido arquitetônico é bem interessante, porque você tem uma visão para, né, imagina ali, por ser uma área de estar, então a pessoa sentada ali vai poder estar olhando para cima, para o céu, ou para outras imagens ali que eu não conheço, né, as imagens da paisagem ali da cidade. Eu queria ter uma noção dessa paisagem também, de frente ali. Que é na cidade de Leipzig, né? Leipzig. Então não conheço, não sei dizer, mas é interessante esse partido dele, assim como também na área de circulação, é os dois pontos que eu imagino, porque não tem planta, não dá pra gente ver como são os usos, mas eu imagino que é uma parte onde tem essa estrutura de metal com vidro, seria a parte, uma área que é de estar, e a outra, com certeza, está para ver, que é a área de circulação, onde tem as escadas, né, onde tem como se fosse uma sacada e tal. Enfim, não tem muito o que comentar. Eu acho que é interessante, sem dúvida, a gente saber que ainda tem obras dele por aí sendo feitas, como o caso dessa, não sei também se tem outras, mas é bem legal de saber e eu fiquei bem impressionada com esse projeto. Eu particularmente gostei de como ele conecta o antigo com o novo, tem o destaque, mas ele não desrespeita o restante. Eu realmente gostei. É interessante. Eu só faria um pouquinho menor, né? Eu acho que... Eu só diminuiria a bolinha. Mas aí não seria o Niemeyer. Não, mas eu concordo com eles, com dessas aberturas, né? Meio perder um pouco da assinatura 100% ali do Niemeyer, né? Que talvez ele trabalharia com os caixilhos menorzinhos ali, algumas bolinhas menores e tal. E não faria essa aberturas tão grande, tanto embaixo quanto em cima. Só um rapidinho, Satoshi, só um detalhe, baseado nisso que vocês estão falando. O projeto foi concebido pelo Niemeyer, né? Mas posteriormente foi desenvolvido, acho que os detalhes mais técnicos foi por um arquiteto chamado Jair Velara, que era um cara que trabalhava com ele no escritório dele lá. Sim. Então, isso aí foi desenvolvido na mão de outra pessoa, né? Assim como nos últimos 30 anos, eu acho que os rabiscos eram feitos por Niemeyer e a equipe acabava desenvolvendo o projeto. Nos últimos 60 anos foi assim, você falou? Eu acho que os últimos 30, eu não vou falar os últimos 60, porque... Mas eu acho que... O pessoal vai ficar bravo. Né? O pessoal vai ficar bravo. Mas os últimos 30, com certeza, assim. Mas enfim, só fica aí, mais uma vez eu peço aí a galera, quem souber de algum outro projeto que o Niemeyer tenha feito e tá por aí, ainda não tenha sido executado, mas existem notícias de que o projeto existe e tal, né? Manda pra gente saber aí, a título de curiosidade e eventualmente a título de pauta mesmo, pra gente falar sobre isso. Eu acho muito legal mesmo a gente saber disso, eu pelo menos acho. Saber de outros projetos, se tiver outros, e ver como é que é, né? Por exemplo,
você citou a Zaha, né? A gente tem mais acesso, até porque o escritório está muito mais, eu imagino, ativo. Então, a gente vê projetos, a gente até comentou de um aí que foi aquele da proteção, né, lá na Alemanha, do mar também. E, enfim, eu acho legal ver como que vai o nome desses profissionais são, né, super reconhecidos, como que ele vai sendo trabalhar, e até coisas que ele mesmo, o profissional, o arquiteto ou arquiteta projetaram, mas aí não puderam estar junto aqui nesse momento de execução. Só um último detalhe. Você faz esse comentário sobre o Renzo Piano, né? E a título de curiosidade, ele tá com um projeto agora em Nova York, que se eu não me engano é o primeiro projeto dele em Nova York. Ele tá em parceria com outro escritório, que eu também não vou lembrar o nome agora, mas é um projeto de um prédio de residencial bem interessante. É aquela carona do Renzo Piano mesmo, né? Ele tem um traço bem característico também, pelo menos para mim, né, que acompanho bastante o trabalho dele, e é um projeto muito legal. Acho que vale a pena o pessoal aí que gosta do trabalho do Renzo Piano dar uma caçada lá. É um prédio residencial em Nova York. Ainda não acho que está só em projeto ainda, mas é extremamente elegante e, enfim, é um projeto bem legal. Eu acho interessante temas que a gente consegue relacionar arquitetura com questões como, por exemplo, das mudanças climáticas, né? Então, quando eu vi essa notícia, e é uma notícia que está não só no meio arquitetônico, mas nas mídias como um todo, que é da questão da inundação, né? Lá em Veneza. Então, acho que a maioria já deve ter ouvido algo a respeito, mas é só para contextualizar. E depois a gente leva para um tema que é o que a notícia tenta trazer, que é como trabalhar isso, pensando arquitetonicamente, urbanisticamente, né? Como pensar a construção, porque Veneza é uma das cidades ao redor do mundo que são suscetíveis a esse tipo de acontecimentos, né? E ainda mais a cidade como Veneza, que não diminuindo nenhuma outra cidade, mas que tem toda uma história, é uma cidade extremamente turística, com obras arquitetônicas, assim, né, de grande peso e tudo mais, né? Bom, então, esse mês agora de novembro, ou, por exemplo, domingo passado, né, dia 24, foi um dos dias piores, chegando a uma altura da água, né, que inundou a cidade como um todo ali, algumas regiões mais críticas até, que são mais próximas ali do mar, a 1,40 m de altura. Nossa. Né? Então, é algo, até eu comentei com vocês, assim, que quando eu pude estar lá visitando a cidade, não estava assim, nessa situação, mas a gente via as marquinhas, né, das águas e sempre subindo, e são alturas realmente que para uma média aí das pessoas é quase na altura da cintura, né, ou para mais ou para menos. Enfim. Então, isso são acontecimentos que têm se agravado, não é apenas pela situação das mudanças climáticas, mas obviamente isso influencia, não tem como não falar que influencia, mas tem outras coisas típicas da cidade, como por exemplo o solo, né? É um solo mais macio, né? Então os prédios eles acabam cedendo um pouco, então isso influencia que a cidade, eles falam como se a cidade estivesse descendo também, então tem isso, a cidade o mar sobe e a cidade desce. E tem também uma questão que eu achei muito interessante, que por muitos e muitos anos as construções elas eram feitas exatamente uma em cima da outra, então usava a fundação da edificação anterior para fazer a nova. Claro que, obviamente, devia ter ali um reforço e tudo mais, mas de forma a ir aumentando as alturas dos edifícios. Só que isso já não tem sido mais feito há muito tempo, justamente devido à conservação desses prédios, desses edifícios que estão lá, né? Como sabe, a maioria ali são extremamente históricos e estão ali intocáveis, vamos dizer, né? Só retocáveis.
Então, isso me chamou muita atenção. Eu achei pelo menos interessante. Mas enfim, eu acho que essa notícia em específico que está no portal do Arquidele, que é mais focado, né, obviamente para arquitetura, urbanismo, ele vai comentando mais sobre essas questões, né, de como a cidade não tem trabalhado com a natureza, né, e tem, obviamente, o exemplo de uma construção de grandes proporções. Não são as barreiras, né, são como... É tipo... Então, essa construção de milhões e que até foi paralisada por questões, enfim, né? Isso parece estranho pra gente, né? De corrupção, de desvio de dinheiro, coisas que a gente não conhece, mas tudo bem. E brincadeiras à parte, mas até saiu, tem um episódio pra quem gosta daquele programa como que é o nome daquele programa Discover? Mega construção. Isso. Lá eles mostram como que é esse projeto, é bem interessante. Só que há uma construção assim em proporções enormes que vai ter uma destinação de dinheiro, né, o uso de dinheiro em grande quantidade e que alguns são a favor e outros são contra justamente porque é como se estivesse tentando novamente brigar contra a natureza, sendo que outras cidades, como é citada na própria reportagem, na própria notícia, que é exemplo para muitos outros países, que é a Holanda, né? Porque lá eles têm uma reportagem bem legal no jornal The Guardian, que eles falam com os fazendeiros, eles têm uma região na Holanda que é de muitas fazendas e que estava sempre sendo alagada. E aí lá eles tiveram um caso que é de exemplo para muitos outros lugares, que é o simples fato deles pararam de brigar contra a natureza e começaram a trabalhar junto com ela. Então, lugares que eram inundados, que perdiam-se casas, vacas, né, enfim, eles começaram a evacuar e deixar aquela área para isso. Claro, com todo um planejamento de conversar, de pagar para os proprietários ali uma quantia, que é a quantia que era de direito dessas pessoas para elas mudarem. Outras não queriam mudar, mas depois viram, depois de uma outra inundação que era necessário imigrar, eles têm ali um planejamento mesmo pensado para as cidades, na sua maioria lá, né, afinal de contas eles estão abaixo do nível do mar, assim como outros países, né, ali dos Países Baixos, e que eles realmente estão trabalhando dessa forma. Então a arquitetura está pensando em casas que são casas anfíbias, né, enfim, são diversos pontos que são bem interessantes como referências para outras cidades que são litorâneas e que correm esse risco e que a gente vê cada vez mais que, graças às mudanças climáticas também, isso vem ocorrendo com maior frequência, né? E só para terminar, para a gente poder conversar todo mundo junto, na Holanda também eles têm dentro da estrutura, né, no governo mesmo, uma frente só destinada a essa questão, né, das inundações, de como trabalhar a água, que é uma realidade para eles lá, é o que eles falam, essa a nossa realidade, nós somos um país onde a água faz parte, então como nós vamos trabalhar e não ficar construindo mais estruturas, não que não são necessárias, eles fazem diques ainda e tudo mais, mas pensar como pode ser uma forma mais harmoniosa e não tão de enfrentamento, assim. E, principalmente quando a gente fala de água, a gente sabe de mar, né? Que se ele é danado, se ele quiser, ele vai levando tudo pela frente, né? Então eu achei bem interessante essa referência da Holanda, que está sendo referência para outros países como a China, por exemplo, a Austrália e tal. Quando você usou essa referência da Holanda, você está se referindo exatamente àquela barreira que eles têm lá também, barreira de Maasland,
é isso ou não? Não, eles têm isso também, né? Isso é mais antigo, na verdade, se não me engano é um pouco mais antigo, mas frente a isso que eles continuam tendo esse olhar também, mas eu acho interessante esse planejamento, mais do que a construção de coisas, né, de estruturas físicas e tal, que não deixam de ser, em alguns casos, necessárias, principalmente casos de extrema emergência e tudo mais, mas o que eu acho que está sendo mais visado e até como referência para outros países é justamente o planejamento, né? Até que e é o que está sendo questionado em Veneza, onde que tem uma estrutura muito parecida com o Brasil, né? Quando a gente fala de planejamento, ele é muito parecido com o Brasil, que não existe planejamento. Então, é isso que nessa reportagem nessa notícia, desculpa, do arquivo dele, a pessoa que faz, no caso, que é o Ian Patrick, na verdade deve ser, algumas notícias são de algum portal, às vezes em inglês, enfim, e aí eles traduzem para o arquivo dele BR, que eu imagino que seja este caso, né? Mas é isso que ele questiona, até que ponto a Veneza, ainda mais com toda essa história que tem, para pensar nessas questões das inundações, né? Na verdade, a Itália é muito parecida com o Brasil, né, nessas questões aí, tanto de corrupção, teve a máfia das construtoras lá que estourou um pouco antes do Lava Jato aqui no Brasil, então lá também é muito complexo essa parte, né? Então, se parar pra pensar, esse projeto que eles queriam fazer, essa barreira, já era pra estar pronto há muito tempo atrás, né? E não tá. Então, já que não tá, né, começa a abrir esses outros questionamentos, né? Porque provavelmente quando foi aprovado esse projeto lá atrás, não tinha, né, essa preocupação como se tem hoje, né? Já que inunda, né? Vamos trabalhar com isso ao nosso lado, né? E pensar de alguma forma já trabalhando essas inundações como uma forma natural, já que ele vai aumentar a frequência disso. Né? Satoshi, eu vou te cortar só um minutinho só para completar o que você... são 78 comportas submersas e que foram iniciadas as construções em 2003. Mas aqui não cita quando que foi parada, só cita que foi parada, né, a construção devido a essas questões aí que você já comentou, de corrupção e tudo mais, e que realmente está lá, para sei lá quando ser realmente feito. Porque tá parado, né? Não há previsão de terminar, né? Não sei como tá lá, mas no Jornal Nacional ali, quando tava saindo essas notícias da inundação, falou que não tinha uma previsão de terminar essa obra. Então, vai ficar assim, né? Então, de repente, buscar uma outra solução, já que isso não vai pra frente, pode ser uma alternativa, né? E você trouxe esses exemplos da Holanda, de repente, vamos trabalhar junto com a natureza, né? Vamos usar ela... Não vamos mudar o percurso dela, o fluxo dela, e vamos repensar o que a gente vai fazer com a cidade. Entendo que Veneza tem um valor histórico muito maior, né? Então, talvez tenha essa preocupação de alguns edifícios precisam talvez ser sacrificados, sabe? E talvez não tenha muita outra alternativa. Mas não sei se, sabe, de repente pensar, isso daqui é mais, tem que preservar, né? Que nem a Basílica, talvez, tem que preservar um pouco mais. Então, como a gente vai fazer? Né? E as outras, né? Restaurar quando acontecer algo pior, né? Tipo, que nem as enchentes que a gente teve aqui, não comparando as cidades, mas São Luís do Paraitinga, né? Que sofreu com inundações e demorou, acho que 5, 6 anos para retomar e ainda não tá 100%, mas vai retomando aos poucos, né? Por ser uma cidade histórica. Então, não sei, né? De repente, as alternativas que pode acontecer, já que não terminou uma obra que já deveria ter terminado e que hoje talvez existam outras preocupações que talvez possam ser melhores do que essa outra opção, sabe? Da barreira. Bom, sobre o Satoshi comentou que a Itália, né, tem aí algumas semelhanças com a gente. Aí o Satoshi, junto com essa semelhança que você falou da questão da corrupção e das obras intermináveis, né, eu colocaria também a questão futebolística, que na Itália tem um gigante que está morto, que é o Milan, e aqui no Brasil tem outro que é o São Paulo. Então esses dois times estão jogados às traças. Nossa, e estão acabados. Já fica aqui o meu protesto fora Leco. Enfim,
para bons entendedores, né? Mas falando sério agora, eu tenho a sensação assim de que a Veneza é uma tragédia anunciada, sabe? Não uma tragédia, né? Porque eu acho difícil acontecer uma tragédia efetivamente, sabe? De encher de água e as pessoas morrerem lá. Mas é uma coisa que assim, não vai acontecer isso. Né? É que vai acontecer aos poucos, né? Isso, tipo, é igual você colocar o sapo dentro da panela com a água fervendo, ou você colocar ele com água fria e esquentando a água. Assim, ele vai sentir só depois lá. Não, eu nunca fiz isso. Eu sou contra zoar os animais. Mas enfim, assim, uma tragédia anunciada no sentido de que não há como reverter muito. Assim, eu não vejo. Você vê, essa tentativa que os caras fizeram aí, gastaram 1 bilhão de euros, né, em alguns anos, e é uma coisa que não teve um resultado. É lógico, né? Aí eles falam aí que desviou dinheiro para não sei pra onde, superfaturou não sei o que lá, mas assim, não é uma coisa complicadíssima, né? Só dando. Eu sei que a maioria das pessoas, ou acho que a totalidade das pessoas que estão ouvindo a gente deve conhecer, no mínimo já ter uma imagem de Veneza, né? Que todo mundo já deve ter visto alguma foto, alguma coisa, mas só localizando, dando uma questão mais de localização, que é o grande problema ali é que ela fica numa lagoa que chama, né? Que é a Lagoa de Veneza. Então essa lagoa, ela está encostada no continente, né? E o que divide essa lagoa, o que divide não, né? A Veneza está no meio dessa lagoa e do lado de fora é o Mar Adriático, que é um mar que ele é como se fosse um braço do mar Mediterrâneo, vamos dizer assim. Então essa lagoa é o grande problema, porque quando enche as marés desse mar Adriático, essa água toda entra para dentro dessa lagoa, né? A briga deles é essa, tentar fechar essas entradas dessa água quando essa maré sobe e essa água extrapola para dentro da lagoa. E aí, eu não sei se... Eu acho que você comentou sobre isso, mas o projeto previa que 4 portões, né, em lugares estratégicos, portões retráteis, assim como, por exemplo, fizeram lá no Rio Tâmisa, né, na Inglaterra, que tem lá uns portões que fecham quando a maré sobe para não inundar o rio todo e zonear tudo. Então, tipo um piscinão, né? Tipo um piscinão, ou da Inglaterra, né, lá no Rio Tâmisa. Esse daí, como é no mar, a mesma finalidade, né? Assim, mas exatamente a ideia geral, para mim parece a mesma coisa, assim, você tem um volume de água que extrapola para dentro de um lugar, de um balde que é menor, né? Então você precisa isolar esse volume de água de cair. Então, assim, bem sinceramente, obviamente que existem questões técnicas aqui que a gente não tem condições de abordar profundamente, né? Mas é uma situação complicadíssima ali, porque a cidade toda, ela gira em torno de uma questão sociocultural que está exatamente baseada na localização dela. Tudo que foi construído ali, é impossível você transportar tudo isso para outro lugar, né? Eu até achei bem interessante isso que você comentou sobre assim, a sobre exemplos, né, de outros lugares que foram gradativamente ou com um planejamento bem feito, foram desocupando áreas que ficavam brigando com a natureza, né? Você está vendo que não tem como brigar com o oceano, né? E se ele está invadindo, não tem como travar ele, né? E foram buscando alternativas. Como é que se busca uma alternativa para Veneza, né? Para tirar a Veneza daqui? Eu não sei. Ou é com esses portões aí tentar no máximo protelar, né? Você vai adiar um pouco isso, né? Mas uma hora eu acho que nem os portões vão resolver mais. E assim, tirar a Veneza daí não faz o menor sentido, né? Não existe. Então eu fico pensando às vezes que a coisa vai ficar tão agravada lá, o que é uma coisa muito triste, que vai diminuir de tal maneira, a atividade lá, né, nessa grande ilha, não sei nem se é assim que se denomina, mas que vai ficar praticamente inviável as coisas que são executadas lá, até por esse receio dessa água invadir, ficar estragando tudo o tempo inteiro, né? Porque assim, não é uma coisa tão recorrente, mas também não é um negócio que acontece de 10 em 10 anos, é todo ano. Então acho que até pode se chamar de recorrente, né? É todo ano que zoneia tudo. Tem uma frequência de inundações, eu acho que de 60 vezes por ano, né? É um negócio, assim, é que a gente só, vamos falar pra galera que tá ouvindo a gente, inundação, existem vários níveis de inundação, né? Essa inundação, como a Elisa até comentou, quando ela esteve lá, ela via as marquinhas lá, né? Acho que em alguns pontos chegou uma coisa de 1,5 m, já chegou, parece a 1,94 m, se eu não me engano, o ápice da coisa, alguns anos atrás. Mas assim, é uma inundação que não bota os prédios abaixo, né? Não cobre telhados nem nada, mas ali é um lugar onde todo mundo anda a pé, aquela praça, as coisas estão todas ali acontecendo ali,
inviabiliza completamente isso, né? Quando está inundado, não tem o que fazer, basicamente, né? Inclusive os prédios históricos, que eles sofrem de uma fragilidade natural, né? São prédios centenários, para não dizer até milenários, alguns aí, talvez mais de 1000 anos, não sei. Não, é renascentista. Não chega a isso, né? Não. Bom, não sei, talvez alguma pouca coisa mais antiga, mas enfim, que seja renascentista, já são algumas centenas de anos. Então, eles sofrem de uma esquece essa palavra. Eles sofrem de uma fragilidade natural do tempo, então essas inundações vão minando. Por mais que os caras, a gente tá falando da Itália, né, que são especialistas em restaurar as coisas, né, e manter elas arrumadas, eu fico pensando que realmente quem quer aproveitar, aproveite agora, enquanto a água tá batendo nas canelas, porque assim, né, eu não sei como é que vai ser isso aí daqui a alguns 10 anos, uns 20 talvez. Mas enfim, eu assumo esse pressuposto aí de que faça essas tentativas, né? De eventualmente essas comportas ou de tentar, enfim, com o máximo de tecnologia possível diminuir essas interferências, né? Mas faço a minha ressalva aqui que é impossível lutar contra a natureza. Tem uma hora que não tem como ganhar, não tem como. Uhum. Enfim, o que seria uma grande tristeza, porque é um lugar, eu nunca estive lá, mas a julgar pelo que a gente vê, pelas fotos, por vídeos e por pessoas que já estiveram, e falam que é um lugar extraordinário. É uma, assim como em muitos lugares, né, na Itália mesmo, né, é uma reunião de edifícios históricos, assim, que não tem como, né, você não ficar deslumbrada por tudo, a própria cidade como um todo. Ela é uma cidade muito cultural também, a própria Bienal de Veneza, que é um grande evento, né, acontecimento que acontece sempre lá. Lá é literalmente a... Só vai no banheiro? Não tô no banheiro. Tá sim. Não tô não. Eu não mudei de lugar. Tô sentado na mesa ainda. É que tá mudou o som. Mudou de novo? Mas eu não mudei de lugar, eu tô no mesmo lugar. Pronto, acho que voltou. Ai. Não, tudo bem, tá tranquilo. A gente já tá finalizando, pode ir no banheiro. Não, mas eu não Também tô no banheiro. Não, se eu tivesse eu falava, mas eu não tô no banheiro. Acho que estranho, mano. Eu acho que eu não tenho mais nada pra comentar sobre Veneza. Você não ia comentar alguma coisa agora? Esqueceu. Mas eu não comentei? Você falou que tava no banheiro. Eu não falei, você que falou que eu tava no banheiro. Esqueci, mano. Deixa quieto. Só para finalizar, realmente Veneza já era premeditada essa questão, né? Muitas vezes já foi falada essa questão de Veneza ia assumir, né? Sempre a gente ouve isso. E, de fato, com as questões aí que a gente tem visto das mudanças climáticas, isso tem talvez acelerado, né? E então tem que acelerar aí o pessoal também para ver o que vai ser feito, né? Se realmente o que realmente é necessário, como necessário, e enfim, fazer, né? Quando você falou de acelerar, eu pensei que você falou, pessoal, melhor acelerar para ir lá logo ver, porque uma hora vai inundar tudo e não vai ter mais Veneza. Ou também, ou acelera aí e vai lá ver aquelas, né? Tô brincando. Bom, então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Eu faço a trilha sonora aqui. O Jô Soares. Pode ir. E lembrando que a gente tá chegando na fase final, tanto da nossa temporada, né? Daqui a pouco mais uns 2 aí a gente termina. E também tá chegando ao fim aí a pesquisa da ABPOD de 2019. Então quem ainda não foi lá e preencheu a pesquisa, corre lá. Não esquece de citar a gente como um dos podcasts que você ouve aí pra nos ajudar aí de alguma forma. E é isso. Quem quiser participar, quem quiser patrocinar, quem quiser mandar sugestão de tema, sugestão de notícia, né, na verdade. Sugestão de notícia, sugestão de artigo, só mandar um e-mail para podcast.arq2p@gmail.com ou no nosso Instagram, podcast_arq2p. E é isso. Espero que tenham curtido esse episódio e valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
Satoshi com essa tosse velha aí, que isso aí? Satoshi assim. Ai, Satoshi. Tá parecendo meu pai, de 100 anos. Toma um remédio aí, Satoshi. Tudo doido.